Olá pessoal, tudo bem? E aí, como vocês estão? Eu tô aqui para mais um passo a passo com vocês. E o passo a passo de hoje, gente, vai ser essa necessaire aqui, ó. Então, o nosso passo a passo de hoje, gente, vai ser essa necessaire aqui. Boa noite, pessoal, todo mundo que tá chegando aí. Então, vai ser essa necessaire aqui, ó, com abertura dupla. Ela é uma necessaire box. Qual o diferencial dela? É a abertura, certo? Ela tem uma abertura dupla. Vou mostrar aqui para vocês. Ela é uma abertura com 2 zíperes. É um modelinho bem tranquilo de fazer, porém fica bem diferente, fica bem legal. Ó, ela fica assim, ó, uma abertura bem legal, o tamanho também. E o custo-benefício dela fica incrível também, tá, gente? Porque lá no nosso site a gente já tem uma coleção com os recortes sublimados. Lá tem 50 estampas desse modelinho aqui. São várias estampas. O painel sublimado está apenas R$ 9,00 para você fazer uma necessaire nesse modelinho aqui. Eu vou medir agora para vocês o tamanho final dela. Essa aqui, gente, está com 18 por 12 por 9. Essa aqui, gente, então tá com 18 por 12 por 9. Boa noite a todo mundo que tá chegando aí. A gente vai para mais um passo a passo hoje, ó. Então vai ser essa necessaire aqui, ó. É um modelinho bem legal para necessaire masculina. Aproveitar que o Dia dos Pais já tá batendo por aí, né? Então já dá para começar a se organizar para o Dia dos Pais também. Olha só que modelinho legal. Fica bem show de bola, certo? Vou mostrar aqui algumas das estampas que nós temos lá. São poucas que eu tenho aqui para mostrar, mas vou mostrar algumas para vocês, certo? Então, ó, o painel sublimado, então ele vai chegar assim, ó, dessa forma, certo? Já no molde, já estampado, tudo bonitinho aí no seu ateliê para você ter muitas vendas. Olha só, é uma estampa mais linda que a outra, gente. Temos voltados para o Dia dos Pais também, ó. Igual essa é específica aí, ó, para o Dia dos Pais. Temos temáticos também. Olha só, gente. Essa estampa aqui, ó, depois de pronta fica sensacional. A Flávia arrasou nas estampas, gente. Olha só. E tem algumas neutras também, certo? Essa estampa aqui também faz sucesso, ela é bem neutra, então faz um sucesso também, certo? Então já vamos lá começar o nosso passo a passo, que é bem tranquilo de fazer, é rápido, não vou estender muito com vocês, certo? Então vai ser esse modelinho aqui, ó, Necessaire Kalel é o nome dela, já tá lá no site a coleção, com abertura dupla. Então vamos lá, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar do recorte sublimado que você vai encontrar lá no nosso site, que é www.costurandocohenrique.com.br, certo? Aqui eu já deixei tudo cortadinho, ó. E nós vamos utilizar essa estampa. Olha só que fofa essa estampa, gente. Linda, né? Olha, o efeito dela, a forma de que foi montada, fica sensacional. Um efeito aqui, ó, em jeans. Então já tá tudo cortadinho aqui. Vamos precisar do que? De forro também. Nesse caso, eu vou utilizar o Bagum, tá? Que é o que eu tenho padrãozinho aqui de forro. Mas vocês podem usar o que vocês costumam utilizar, né? O tricoline, acoplado, o que vocês costumam usar, certo? Vou precisar também, ó, de uma tirinha de alça. No caso, eu estou utilizando a alça chique, de 22 centímetros. 22 centímetros. Vou precisar também de cursores, 2 cursores, zíper e botãozinho imantado ou o botãozinho Rita, certo? No caso, eu vou utilizar o botãozinho imantado, certo? Porque eu gosto bastante desse modelinho com ele imantado. Então, vamos lá, gente, começar. Ele é um modelo, gente, que vai ser... é bem tranquilo de fazer. A gente vai começar como se fosse a Necessaire Box comum. E o diferencial mesmo vai ser a aplicação da abertura dupla, certo? Então vamos lá, vou baixar aqui um pouco para dar para visualizar melhor. Aí, então
vamos lá. Eu vou começar, gente, aplicando o zíper na minha parte principal, que é essa aqui, ó, certo? Essa parte principal. A outra, por enquanto, eu vou deixar de ladinho ali. Então, vamos lá. Antes de a gente começar, pessoal, vamos lá. Antes de a gente começar a colocar o zíper, vamos começar colocando o nosso botãozinho imantado, que depois a gente vai colocar o forro, aí vai ficar ruim de aplicar, certo? E esse botãozinho aqui primeiro, tá vendo? Então o que vai acontecer? Nós vamos dar 3 centímetros, nós vamos marcar o meio aqui, ó, certo? Vamos marcar o meio e vamos dar 3 centímetros daqui até aqui e colocar o nosso botãozinho imantado. Caso você coloque antes, gente, a gente só tem que tomar cuidado com o lado que a gente vai aplicar, certo? Para não ficar ao contrário. Caso vocês queiram aplicar depois também, não tem problema. Pode aplicar antes, dessa forma que eu falei, ou depois. Vou fazer depois, gente, para não ter perigo de colocar do lado errado. Aí eu já vou mostrando para vocês, certo? Então vamos lá. Vou utilizar o zíper, vou utilizar esse zíper amarelo número 5, que você encontra lá no nosso site também. Então eu vou vir aqui, gente, ó, vou aplicar, ó, coloquei na base ali, ó, já vamos aplicar ele. Vou fazer isso, gente, dos dois lados, tá? Eu não vou fazer dessa forma. Eu posso aplicar 2, certo? Um de cada lado. Aí depois no processo eu vou explicando para vocês como vai ficar. Sim, gente, fica bem legal. Eu gosto bastante. Na hora de fazer a caixinha de leite, dá para deixar ele um pouquinho mais alto ou mais baixo. Então, foi lá, gente. Apliquei o zíper dos dois lados, certo? Então ele ficou assim, ó. Apliquei o zíper dos dois lados. Agora o que eu vou fazer? Vou vir com o meu forro. Forro, no caso, a parte que seria a parte estampada para dentro. Então seria, ó, estampa com estampa aqui no caso. Como eu estou usando um bagum liso, não vai ter essa parte de estampa com estampa, certo? Cortei aqui, ó. Dessa vez cortei mais justinho do que eu costumo cortar. Vou ajustar aqui em cima e vou aplicar, gente, o meu forro, certo? Bem justinho aqui no meu zíper. Opa! Já escapou minha linha aqui. Então vou aplicar aqui, ó, o meu forro. Vou fazer isso dos dois lados, certo? Fazer isso dos dois lados. Aí. Feito isso, nós vamos desvirar. Vamos desvirar aqui e passar o pesponto, tá, gente? Fazer aquele acabamentinho já. Aí depois a gente vai para a parte que seria mais complexa, que é a parte da abertura dupla, certo? Então, feito isso, vamos aqui, ó, fazer aquele pesponto dos dois lados, certo? Vamos ajustar aqui, ó. Vou ajustar aí dos dois lados. De um lado e do outro também, igualzinho, gente, mesma coisa, certo?
Ai, pronto. Feito isso, gente, aqui ó, eu gosto de cortar essas partezinhas da caixinha de leite, certo? Para deixar ela mais justa na hora da gente fazer a finalização. Prefiro cortar assim depois do que antes, para não dar nenhuma diferencinha. Mas para quem quiser cortar antes também não tem problema. Ai, pronto. Essa parte aqui, gente, agora a gente pode deixar de lado, certo? E vamos pegar na parte do meio. Já tá caindo aqui meus pedaços. Aí. Agora vamos pegar na parte da abertura dupla, que é essa partezinha aqui, certo? Vou deixar aquela partezinha de lado, que a gente vai usar só daqui a pouco. E vamos para a parte do meio. Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó, aquela parte do meio, juntamente com o forro. O forro, gente, pode ser do mesmo tamanho, tá certo? Não tem problema. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar, ó, frente da nossa estampa, do nosso sublimado, com a frente do nosso forro. Vai unir, ó, um com o outro. Vai deixar bem alinhado. E vai costurar aqui, ó, gente. Costura aí um pezinho de máquina mesmo. Ai. Vamos fazer dessa forma, simples, certo? Agora, um detalhe bem importante, gente, certo? Aqui, ó, eles têm que estar exatamente no mesmo tamanho, tá vendo? Aqui ainda tem uma diferencinha que eu vou cortar, porque os dois, tanto o forro quanto a parte de baixo, quanto a parte do meu principal, tem que estar bem alinhadinho, porque senão ele vai dar diferença na hora da gente fazer, tá certo? Então, deixei alinhado aí, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai colocar o nosso botãozinho imantado. Primeiramente, vamos colocar o nosso botão imantado. Nosso botãozinho, gente, nós vamos colocar, ó, a gente vai dobrar, ó, ao meio, ao contrário mesmo, certo? Vamos dobrar, ele vai ficar assim, ó. Na verdade, gente, olha, a gente vai dar 3 centímetros, certo? Deixa eu medir aqui, ó, arrumei uma trena para mim, de bichinho. Vamos dar aqui, ó, 3 centímetros, gente, ó. Então vamos dar uma distância de 3 centímetros, aí ele vai ficar assim, ó, certo? O forro estava assim, a gente vai puxar 3 centímetros, ó. Então ele vai ficar assim, uma parte para o outro lado. E aqui nós vamos marcar e colocar o nosso botãozinho imantado. Certo, gente? Então vamos lá. Deu 3 centímetros aqui, ó. Eu vou dobrar ao meio, só pra gente achar o meio aqui, ó. Dobrei o meio, só pra gente colocar o nosso botãozinho imantado. Perfeito? Então, achei o meio aqui. Eu vou vir com o meu botãozinho, o botão imantado. Pra marcar, gente, como que eu faço para marcar? Eu posso usar a própria parte de trás do botãozinho, certo? Então, aqui é o meio. Vou colocar onde é, certo? Onde o botãozinho é para estar. E vou marcar aqui, ó, com a caneta, certo? Acho que na câmera não vai pegar muito bem, ó, mas eu fiz as marcações. Agora sim, eu vou cortar para colocar o botãozinho. Nesse caso eu estou usando um estilete. Quem for usar, cuidado, gente, para não rasgar o material, certo? E encaixamos lá, ó, nas aberturas que a gente fez. Vim com a parte de trás, ó, e fixa. Primeira partezinha, gente, já está pronta aí, ó, com o nosso botãozinho imantado. Cuidado para deixar bem alinhadinho, certo? Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Aqui, gente, vocês vão ver, ó, que sobrou uma parte do forro aqui, ó. Não tem problema, quem quiser pode cortar. Agora, gente, chegou a parte que é um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais chatinha, na verdade. Que é o quê? Nós vamos ter que dobrar aqui, ó. Vamos ter que dobrar mais ou menos
meio centímetro, de meio centímetro a 7 milímetros. Ó. Vamos dobrar em tudo dessa forma, certo? Aqui, o que nós podemos fazer? Tem duas opções. A gente pode dobrar aqui, passar o dedo e prender. Cadê meus prendedores? E prender com os prendedores, certo? E ir prendendo e deixar tudo preso com os prendedores, perfeito? Ou vocês podem usar um facilitador. O que seria o facilitador, gente? É essa cola aqui, certo? Eles chamam de cola de contato, Coloficô. Essa é a marca dela, certo? Essa eu não tenho no site, eu comprei por acaso e acabei gostando do resultado, certo? Então ela é bem legal de trabalhar. Então eu vou grudar ela aqui, ó, certo? Desde o começo. Ó, bem na pontinha, certo? Em toda a extensão. Em toda a extensão dela aqui. E vou passar o dedo aí para ela fixar bem a fita, certo? Então, um facilitador bem legal, gente. Eu gostei bastante de trabalhar com ela. Depois a gente vem aqui, gente, ó, e só tira. Aí a cola já vai ficar ali, ó. Não dá para ver na câmera, mas ela gruda muito bem, certo? E no caso, eu fiz essa de amostra e facilitou minha vida, gente. Agora sim, a gente vem dobrando aqui, ó. Certo? E ela já vai grudando. Olha só. Lembrando, gente, de dobrar tudo no mesmo tamanhozinho, tá? Essa é meio centímetro, ou nesse caso, estou dobrando 7 milímetros, que é a espessura da fita. Certo? Ela gruda bem tanto no sublimado, aqui no bagum que eu estou utilizando também gruda bem. Gruda melhor do que no sublimado, para falar a verdade. Ó. E é isso, gente. Tá vendo? Em alguns pontos pode ser que não fique 100%, mas eu ainda preferi do que os prendedores, ó. Ficou presinho. Depois, ó, eu vou vir aqui para fazer a finalização. Então a gente vai fazer isso dos dois lados, gente. Então facilita bastante, tá? Tá vendo? Ó? Já ficou grudadinho. Legal, né? Eu gostei bastante também. Dos dois lados a mesma coisa. Ó, aqui, ó, tava dando uma diferencinha, não pode dar essa diferencinha. Então eu vou cortar ali. Aí, do outro lado, da mesma forma, gente. Certo? Vou vir com a fita ali, ou no caso, com os prendedores. Certo? O que fica mais fácil. Essa fita aqui, gente, eu comprei lá no JJ Fivelas, tá? Eu não tenho ela no site. Eu comprei por acaso para fazer um teste, para ver qual é que era da fita, e eu gostei. Então facilitou. Nesse caso aqui, ó, facilitou bastante a minha vida. Então colocou a fita lá, ó, vou passar o dedo para ela aderir em todo o material. É tipo uma fita dupla face, gente, mas ela é bem fininha e a cola dela é bem legal, tá? Ó, tem até aqui, ó. Ó, foi R$13. Ó, aqui fica ao contrário, tá? Mas é Coloficô. Essa aqui eu peguei no JJ. Vem 20 metros, gente. E 7 milímetros. E tem várias espessuras, tá? Essa é a mais fininha que eu achei. Mas é tipo uma dupla face. Mas ela é bem fininha. E a aderência dela é bem legal. Pronto. Agora eu vou retirar aqui. E fazer a mesma coisa, dobrar aqui, ó. Certo? Ó. E vamos dobrando. Lembrando, gente, sempre aí fazer o possível para dobrar tudo na mesma medida, para não dar diferença aí na nossa peça, certo? Senão fica um pouquinho torto. E se o forro tiver na medida diferente, também vai dar diferença, tá?
Então colou, ó, ficou tudo assim. Agora sim a gente vem já montando a nossa peça, gente. Então, ó, ficou assim. Lembra aqueles 3 centímetros, ó? Então ficou assim, ó. Agora, quem quiser aqui, ó, gente, para facilitar mais ainda, ó, na hora de passar, pode até colocar um prendedorzinho aqui, ó, para essa fase que a gente vai utilizar. Não é necessário, mas pode. Agora sim a gente vai pegar essa primeira parte aqui, ó, nessa estampa maravilhosa. Olha só que estampa linda, gente. E agora vai começar a montar a nossa necessaire. Não esqueci do outro botãozinho, tá, gente? Daqui a pouco a gente coloca. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai deixar bem alinhadinho, gente. Bem alinhadinho essa partezinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Então a gente vai colocar, ó, assim, ó. Certo? A gente vai abrir isso aqui, ó, e vai colocar assim, ó, certo? Mas tem que ser bem alinhadinho aqui. E vai costurar, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, na minha base. Vou vir aqui, ó. Como tá tudo grudadinho, gente, facilita muito. Ó, tudo grudadinho, ó. Vou abrir aqui, ó. E deixar bem alinhadinho ali, ó. Para quê? Para o nosso acabamento ficar excelente, ó. Então, alinhei, levei para a máquina ali, ó. E já vou fixar. E vou fixando, tá, gente? Aqui, ó, o que a gente vai fazer? Tá vendo essa parte do final aqui, ó? Não tem um zíper sobrando? A gente vai abrir esse zíper, certo? Vai abrir aqui, ó. Vamos cortar um pedaço. E aqui, gente, ó, ele tem que entrar pra dentro, ó, antes de acabar esse zíper aqui, ó. Certo? Pra quê? Deixa eu mostrar na peça pra vocês, ó. Ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ele vai acabar antes. Por quê? Porque quando chegar ao final da minha peça aqui, ó. Deixa eu fechar pra mostrar mais fácil. Quando chegar no final da peça aqui, ó, a abinha, ela não vai ter o zíper. Tá vendo? Então ela vai acabar justinho aqui. Certo? O que vai dar mais ou menos 3 centímetros de aba, que é o que vai passar, certo? Então, vamos lá. Eu vou costurar aqui e eu já mostro pra vocês. E vamos costurar aqui até o final. Então ele vai ficar assim, ó, gente. Tá vendo, ó? Praticamente, ó, no final é onde vai acabar o nosso zíper. Ok? Então, medidinho lá. Do outro lado, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar desse lado aqui. Como já estava medidinho certinho, a gente pode tirar, certo? E vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Eu vou enrolar aqui para ficar mais fácil, certo? Mas aqui do outro lado é a mesma coisa, gente. Ó. A gente vai pegar aqui, ó, colocar aqui dentro, deixar bem alinhado com a outra parte. Tudo bem que a outra a gente deixou bem alinhado, né? E precisou tirar. É um detalhe técnico, tá? Fez um retrocesso ali no comecinho. E vamos costurar igualzinho, gente. Igualzinho. A outra parte. Aí na partezinha do final a gente vai fazer a mesma coisa. Certo? Ó, vai destacar o zíper, ó, pode até cortar um pedaço, porque senão fica muito grande. E vai deixar ele na mesma altura do outro lado, certo? Então, na mesma altura do outro lado. Vai ficar assim, ó. Ok? Então, vamos lá. Agora a gente já pode colocar o quê? Os nossos cursores. Vou abrir aqui de um lado. Desse lado que tá mais fácil para colocar. Cadê meus cursores? Aqui. Já a gente coloca o botãozinho imantado do outro lado, tá, gente?
Coloquei o meu cursor de um lado. Aí do outro lado, ó, a gente vai unir um com o outro. Aí sim, gente, tá? Vamos deixar alinhadinho aqui. Vou cortar de um lado. E vou colocar o meu cursor. Sempre verificando se tá tudo bem alinhadinho aqui, ó. Certo? Essas três partes precisam estar bem alinhadas. Certo? Pronto. Aí sim, gente. Agora, ó, para quem quiser colocar o botãozinho imantado nesse ponto, a gente pode colocar, ok? Aqui, ó, o botãozinho imantado, gente, a gente vai colocar no mesmo lugar que tá esse. No mesmo lugar não, do mesmo lado, certo? Porém na parte de baixo. Então a gente vai marcar aqui o meio da minha peça. Marquei o meio. E vai dar 3 centímetros, gente, ó. E vai marcar aqui, ó, mais ou menos 3 centímetros. Então, marquei o meio aqui, peguei 3 centímetros. Cadê a partezinha de trás do meu botãozinho? Eu já perdi, já. Aqui, ó, uma. Então, marquei o meio aqui, ó. Posso vir com a partezinha de trás aqui, ó, na mesma marcação que eu fiz. Posicionar ela aqui no meio, certo? Ó, e fazer a marcação de um lado e de outro. Fiz a marcação ali, posso fazer a abertura. Eu vou fazer a abertura com estilete, tá, gente? Vocês podem fazer aí com o que vocês já costumam fazer. Quem for fazer com estilete, muito cuidado, porque a probabilidade de passar direto é muito grande e acabar perdendo o material. Então, vou encaixar aqui, ó, o meu botãozinho imantado. Meu botãozinho. A parte de trás. Aí, está aplicado o meu botão. Pronto, agora nós vamos fechar a nossa necessaire. Vou começar, gente, fechando por esse lado aqui, ó. Certo? Por esse lado aqui, que é tudo junto. Certo? Então, vou... Ó, essa aqui, ó, então, ó, podem ver, gente, que bateu certinho, tá? Ó, os dois lados, aqui não dá pra ver muito bem daí. Ó, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Mas os dois lados, gente, ó, bateram perfeitos, tá? Ó, tá vendo, ó? Não sobrou. Então, tudo vai depender de como você colocar esse zíper. Se ele vai ficar menor ou maior, tá certo? Então, aqui bateu certinho. Então, vou encaixar ali, ó. Um pezinho de máquina. Esse pezinho aqui é um pouquinho menor que a doméstica, tá, gente? Mas pode ser também. Retrocesso no começo. Quem for passar em cima do zíper ali, cuidado, não vou passar nesse momento. Por um motivo bem específico. Para variar, eu esqueci de passar na loja de máquinas e comprar minhas agulhas. Então, eu estou basicamente com a agulha que está na máquina. Ai, fiz isso do outro lado, gente. Eu vou fazer a mesma coisa, certo? Então, vamos lá. Do outro lado, o que eu vou fazer? Tá vendo essa abinha aqui, ó? Eu vou passar para lá. E vou alinhar aqui, certo? Quem quiser, ó, vamos lá. Deixa eu recapitular, tá? Primeiro, ó, dá pra gente alinhar com o zíper fechado, tá certo? Por quê? Pra gente não perder o ponto, certo? Então vamos verificar aqui, ó. Tá batendo certinho. Então posso começar a fechar, gente, com ele fechado. Beleza, ó? Comecei a fechar, ó. Beleza. Aí eu abro um lado. Abri um lado. Agora eu vou fixar todo ele. Fixei todo lado, certo? Aí eu vou pro outro lado. Aí a gente pode abrir o outro, tá? Esse lado aqui, ó, gente, cuidado. Por que cuidado? Para quando a gente vir com a máquina aqui, ó, igual o meu calcador, ele empurra o zíper. Então, você precisa ir erguendo o zíper. Ou
fazer do lado contrário, certo? Passar primeiro por esse lado, depois virar a peça e passar por esse, tá? Para não ter perigo de sair. Ó, aí ele vai ficar assim. Henrique, mas não vai ter acabamento aqui? Calma, calma, calma que a gente vai colocar um acabamento aqui, tá certo? Aqui, gente, o acabamento que eu achei que ficou melhor, por ele não ser de tecido e dá para fazer aquela virada, eu vou colocar um acabamento em viés. Nesse caso eu vou utilizar um viés de bagum, certo? Cortei um pedacinho de bagum aqui, ó, e vou utilizar como viés. Então vou aplicar aqui, certo? Ó, desse lado, cobrindo aquela costura. Aí. Então vou aplicar aqui, ó. Vou passar devagar, gente, porque eu tô só com essa agulha, né? Aí. Vou passar aqui, ó, e vou virar aqui, ó, no viés, certo? Para quê? Para ele ficar com o acabamento dos dois lados. Então a gente vai virar, ó, e ele vai ficar assim, ó. Tá vendo, ó? Quase sem aparecer. Certo? Ai. E vamos vir aqui, ó. Quem quiser utilizar aquele viés já pronto, gente, pode utilizar também, tá? No caso, como meu forro tá em bagum, eu vou utilizar esse aqui. Aí, ó. Pronto. Aí ele vai ficar assim. Pronto. Um lado, gente, tá feitinho, bonitinho. Aí vamos passar, ó, para não ficar esse lado bonitinho e esse lado aqui sem colocar nada, eu vou colocar um vézinho ali também, tá? Só para ficar os dois lados iguais com acabamento. Passei costura de um lado, vou dobrar aqui e passar do outro. Eu estou dobrando assim, gente, porque o acabamento fica um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor não, fica melhor. Porém, pode passar direto também, porque o bagulho não desfia. Então, para quem quiser, pode passar aí direto. Pronto. Feito isso, agora sim a gente vai fechar a nossa necessaire. O que seria fechar? Seria fechar as caixinhas de leite. Então, vamos lá. As caixinhas de leite, gente, ó, tá tudo bonitinho. Eu vou fechar esse lado aqui primeiro, que o outro tem que colocar alça. Ó. Vamos fechar aqui, ó, certo? Deixa eu ver do lado aí. Fechar as caixinhas de leite aqui, lembrando que para quem quiser pode usar o que? Os prendedores, gente, ó. Ajustou a caixinha de leite, vem com os prendedores. Ó, aqui é o outro. Vem com os prendedores aqui, ó, certo? Depois levou para a máquina. Outra coisa, gente, bem importante, ó, na caixinha de leite, ela vem com uma medida específica, certo? Igual aqui, ó, vem com essa medida aqui que eu fiz. Mas, Henrique, quero a necessaire um pouquinho mais alta. Ó, para quem quiser a necessaire um pouquinho mais alta, vai poder entrar um pouquinho mais aqui, ó, e ela vai ficar mais alta, certo? Então dá para fazer isso também. Eu fiz isso nessa aqui, ó. Então deixei ela um pouquinho mais alta do que era para ser de fato. Do outro lado aqui, ó, mesma coisa, ó. Ajustou a caixinha de leite, ó. Depois de ajustar, gente, ajustei aqui, ó, vim com os prendedores. Os prendedores facilitam bastante, tá? Na hora de levar para a máquina e não ficar escorregando. Levei para a máquina ali, ó. Começou a costurar, tirou os prendedores. Essa partezinha do viés, se for o viés de bagum igual eu fiz aqui, já ficou um pouquinho mais grossa, mas não tem problema. Quem quiser pode entrar um pouquinho mais, ó, para ficar um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais alto, aliás. Aí, ó. Agora sim, ó. Vamos para outra caixinha de leite. Agora aqui, gente, quando a gente for fazer essa caixinha de leite,
O que que nós vamos precisar fazer? Vamos colocar as alças. As alças não, a alça. Então a gente vai ajustar aqui, ó. Pode prender com os prendedores. Ajustei. Ó, vou vir com a minha alça, 22 centímetros de alça, certo? Esse aqui, gente, eu vou colocar lá no YouTube, certo? Essa é a primeira vez que eu estou fazendo essa necessaire. Encaixei aqui, ó. Aí agora a gente leva para a máquina, tá? Vai bem no meio da costura a nossa alcinha ali. Então, levei para a máquina, ó, tirei o prendedor e nem levei para a máquina ainda. Mas é isso aí. Levei para a máquina lá, gente. Então faz uma costura, ó. Cuidado aqui, ó, com a alça já fica um pouquinho mais grosso, certo? Pronto. Feito. Do outro lado, gente, mesma coisa. A gente vê se pegou tudo certinho, pegou tudo bonitinho ali. Aí do outro lado, a mesma coisa. Ajustei a caixinha de leite. Prendedores. Ó, em uma ponta em outra. E pego a alça e coloco aqui, ó, bem na partezinha do meio da costura. Ó, pronto. Ajustou isso aqui, levou para a máquina. Bem tranquilo, gente. Tá? Então aí para fazer, ó, tem alguns facilitadores. Uma foi a cola, certo? Aí a outra os prendedores. Então sempre tem, ó, alguns facilitadores pra gente, certo? Aí aqui, gente, vai de vocês, tá? Para quem quiser entrar um pouquinho mais a costura, deixar ela um pouquinho mais alta, dá também, certo? Do que deixar no padrão. Vou entrar um pouquinho mais a costura para vocês verem como fica depois o resultado. Eita agulha. Escapou minha linha aqui. Deixa eu ajustar. Mas basicamente, gente, nossa necessaire já está pronta, tá? Ai. Agora deixa eu terminar essa costura aqui, que eu tava entrando um pouquinho mais na costura. Pra ela ficar um pouquinho mais alta, certo? Precisa entrar um pouquinho mais para deixar ela mais alta? Não, gente, é opcional, tá? Aqui eu tô fazendo só para mostrar para vocês que dá para ajustar um pouco, para quem quiser um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, certo? Vou cortar esse excesso aqui, não vou passar o viés para não ficar muito extenso o nosso vídeo. E é isso. Como eu cortei a nossa alça ali, eu vou vir aqui, ó, e queimar essa partezinha aqui da alça que eu cortei, certo? Eu tinha queimado e cortei ali. Então, basicamente, gente, tá pronto. Depois a gente só vai colocar os acabamentos aqui e já era. Então, vou desvirar aqui para vocês verem como vai ficar. Essa combinação de cores aqui eu achei sensacional, gente. Achei que ficou muito bom, tá? Vou subir um pouquinho aqui para ficar melhor. Aí, pronto. Então, deixa eu desvirar aqui. Nossa belezinha. E essa é o nome lá no site, gente, tá como Necessaire Kalel, certo? Ela Necessaire Kalel com abertura dupla. Então lá no site já tem a coleção, são 50 estampas, certo? E é uma ótima opção, gente, pro Dia dos Pais também. É uma Necessaire bem legal. Então vou fechar aqui, ó, as nossas duas aberturas. Para quem quiser também dá para colocar um puxador do outro lado. Fechei de um lado. Fechando aqui do outro. Aí. E ó, deu certinho o nosso botãozinho. Deixa eu cortar aqui o excesso de linha que ficou. Aí. De um lado, de outro. Deixa eu ajustar aqui. Aí, para tirar aquela foto bem bonita, quadradinha. E ficou assim, gente. Olha só a estampa, olha só o resultado. Ó, ficou certinho, quadradinha. Top, gente. Olha só. Muito bom. Então, esse foi a minha amostra. E essa aqui
foi a aula de hoje. Olha só, gente. E aí, o que vocês acharam? Linda, né? Painel sublimado para fazer essa necessaire aqui, apenas R$ 9,00 lá no nosso site www.costurandocohenrique.com.br. Gente, espero que vocês tenham gostado. Então, essa foi a nossa aula de hoje. E essa semana ainda teremos mais uma aula também de uma necessaire, também com abertura dupla, porém maior e diferente, certo? E aí, top, né, gente? Gostei bastante do resultado, espero que vocês tenham gostado também. E é isso aí. Para quem quiser adquirir os painéis sublimados, só ir lá no nosso site ou pelo WhatsApp. Certinho, gente? Então, muito obrigado a todas. Boa semana aí, bom meio de semana, né? Que hoje já é quarta-feira. E é isso aí, gente. Muito obrigado a todas que puderam estar aí. E é isso aí. Boa noite a todas e até a próxima aula. Tchau!